Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje a nossa aula vai ser de Biologia do segundo ano do ensino médio, certo? Então, abram aí a apostila de vocês, capítulo 17, aí módulo 6, na página 7, certo? Nós vimos que na aula passada, aí eu expliquei aqui a estrutura da célula vegetal, né, e a função das suas organelas, certo? Hoje vamos falar sobre a organização em sistemas, certo? A organização em sistemas dessas células vegetais, certo? É um conteúdo bem teórico, então a gente vai acompanhando aqui pela apostila de vocês, certo? Então, aqui na página 7, né, ele mostra aqui, ó, uma figurinha, certo? E aqui, ó, ele diz o seguinte: após o estágio de embrião, além dos tecidos embrionários, as plantas apresentam tecidos diferenciados, com formas e funções diversas, que constituem 3 sistemas. Ó, sistema de revestimento, sistema fundamental e sistema vascular, certo? Aqui, ó, é um exemplo de sistema fundamental, certo? Sistema fundamental. Sistema aqui no meio, a bolinha azul, sistema vascular. E aqui o laranja é o sistema de revestimento, certo? Correto? Então, nesses 3 sistemas, né, tem aí as suas formas e as suas funções, né, diferentes, certo? E o primeiro sistema que nós vamos aqui conhecer é o sistema de revestimento, certo? Que é formado por uma ou mais camadas de células que revestem todo o corpo da planta. Sua função principal é protegê-la contra a desidratação e a entrada de patógenos, ou seja, de substâncias que possam aí danificar elas, que possam matar elas, certo? Sua função principal, né, é contra esses patógenos, né? E a epiderme é o tecido de revestimento presente nas folhas e nos caules verdes, certo? Nas raízes e nos caules lenhosos, a epiderme é substituída pela periderme, tecido de revestimento mais espesso, ou seja, mais fino, certo? Então, ó, aqui, ó, na epiderme tem a estrutura aqui da epiderme. Esse tecido é constituído geralmente por apenas uma camada de células justapostas, achatadas e aclorofiladas, certo? Na região externa da epiderme é comum haver a deposição de cera, formando a cutícula que torna a epiderme impermeável, certo? Então, olha só, se por um lado a cutícula confere impermeabilidade, né, por outro, ela impede as trocas gasosas da planta, né, que só são realizadas graças aos estômatos. Os estômatos, né, é uma estrutura formada por 2 células guarda, que ao contrário das demais células da epiderme são clorofiladas. Entre as células guarda, existe uma abertura denominada ostíolo, por onde ocorrem as trocas gasosas, certo? Os estômatos podem abrir e fechar o ostíolo, certo? Regulados por fatores como a quantidade de luz, né, de gás carbônico e de água no ambiente, certo? Pelo ostíolo, a planta também perde água na forma de vapor, certo? E fenômeno denominado aí transpiração, que é a transpiração, certo? Por essa razão, quando a transpiração é excessiva, os estômatos se fecham. Então, aqui, ó, tem a estrutura aqui do sistema de revestimento, certo? Que o principal tecido é a epiderme, certo? Tem aqui a folhinha aumentada, né? E aqui esse pedacinho aqui aumentado, olha só, tem várias estruturas nele. Aqui fora é a célula epidérmica, nessa região, né? Tem a parede da célula guarda, né? Que é aqui, esse marronzinho cinza, né? Tem o ostíolo que fica dentro dessa delimitação meio cinza, certo? Tem o núcleo, que é esse azulzinho, e tem o cloroplasto, que são essas bolinhas verdes, certo?
Então, esse é o sistema de revestimento, certo? E um exemplo, né, desse sistema de revestimento de plantas, né, ele coloca aqui, ó, que tem esse tipo de revestimento de plantas, né, é o exemplo aqui, ó, dessas duas plantinhas aqui, ó. Ó, projeções da epiderme encontradas em algumas plantas. A primeira, acúleos no caule de uma roseira, ó, no caule, bem aqui no caule, ó, de uma roseira, certo? E tricomas na folha de pixirica, olha só. Bem aqui na folha de pixirica e aqui no caule dessa roseira tem esse tipo de revestimento, tem esse tipo de sistema de revestimento, certo? Correto? E temos aqui, ó, a periderme, né? Periderme, que é o tecido de revestimento presente nas raízes e em caules lenhosos, né? Que é constituído aí por várias camadas de células justapostas. As camadas mais internas da periderme correspondem à feloderme e a mais externa, a suber. As células mortas, né? E impermeáveis do suber formam uma barreira eficiente contra a desidratação, certo? O suber possui ainda algumas regiões em que as células estão frouxas, chamadas lentícelas, onde são realizadas trocas gasosas entre o ambiente e o interior da planta, certo? Então aqui, ó, quando ele fala células justapostas, é quando uma fica em cima da outra, olha só. Uma em cima da outra. E cada quadradinho desse é o suber, certo? É o suber. O suber que fica, ó, entre esses quadradinhos. E a lenticela, que são os quadradinhos, certo? Ó, que a lenticela fica bem aqui, ó, no caule da planta, certo? E nessa lenticela aumentada, olha só como ela é. Ela é composta de várias células justapostas, ou seja, uma sobre as outras, certo? Sistema fundamental, vamos lá. O sistema fundamental é formado por tecidos que desempenham diversas funções, com preenchimento, armazenamento e sustentação. Tem 3 tipos. Tem a parênquima, colênquima e a esclerênquima, né? Que são os principais aí, né? Tecidos aí desse sistema. O parênquima, aqui ó, o parênquima, que é esse primeiro aqui, ó, olha só como é o parênquima, o revestimento desse sistema aqui, ó, do sistema fundamental. Parênquima, do tipo parênquima. Aqui, ó, do tipo parênquima, é um tecido que pode cumprir diversas funções na planta e que constitui a maior parte do sistema fundamental. Pode ter a função de simples preenchimento, mas também pode ser especializado, como é o caso da parênquima clorofilano, né, relacionado com a fotossíntese, do parênquima de reserva, que pode armazenar substâncias nutritivas, água ou ar. Então, aqui, ó, a parênquima, ela é bastante importante, né? Porque ela armazena água, armazena oxigênio, armazena nutrientes, não é mesmo? Então, temos aqui o segundo, né? Que é a colênquima. Aqui, ó, olha só como é o revestimento, o sistema da colênquima, o sistema fundamental da colênquima. Olha só, já é diferente, não é mesmo? É como se eles estivessem afastados aqui, ó. As células estivessem afastadas. Então, é um tecido de sustentação formado por células com paredes muito espessas, olha só, muito espessas, certo? Então, o reforço da parede celular é feito com celulose, né? De modo aí que as células permanecem vivas. As colênquimas, né, é um tecido firme, porém bastante elástico, encontrado nos caules jovens e nos pecíolos das folhas. Então, ele é um tecido bastante firme, né, e bastante maleável, bastante mole, a gente pode esticar ele, certo? E o terceiro aqui é a esclerênquima. Olha só como é a estrutura da esclerênquima, desse sistema fundamental. Esclerênquima. Olha só como é. É diferente, né, das outras duas. A esclerênquima, né, é um tecido de sustentação formado por células
que podem estar associadas aos vasos condutores, que podem ser alongadas, né? Ou seja, fibras, ou curtas, né? E estreladas, né? Que é esclereides. Nas paredes das células do esclerênquima, né, ocorre intensa deposição de lignina, o que provoca sua morte. O esclerênquima é um tecido menos flexível que o colênquima, porém mais resistente. Então, ele é mais resistente do que o colênquima, certo? E o colênquima é mais resistente do que aqui a parênquima, certo? Correto? Então, ó, pelo fato desses três, ó, fazerem parte do mesmo sistema, eles são diferentes, certo? Em suas estruturas, correto? Então, ó, vamos aqui, paginando aqui. Tem alguns exemplos, né? Aqui, ó, plantas com parênquima de reserva. A gente tem aqui, ó, a primeira figura, o amilífero, né, em beterraba. Temos aqui o aerífero, aqui, né, na água-pé. E temos aqui em planta suculenta, né, aquífero em planta suculenta, certo? Então, ó, fora essas estruturas nessas plantas, né, temos aí a parênquima amilífero, né, que é encontrada em raízes e caules subterrâneas, né, como a batata e a beterraba. Temos o aerífero, encontrado em raízes e caules aquáticos, né, possui grandes espaços entre as células que acumulam ar, facilitando aí sua flutuação. E temos aí a parênquima aquífero, né, que é encontrada em caule e folhas de plantas de clima seco, né, como os cactos, certo? Então, esses são exemplos aí aqui do sistema, desse sistema aqui, certo? Então, ó, sistema vascular. Sistema vascular diz o seguinte: nem todas as plantas possuem sistema vascular. A exemplo das briófitas. Gente, as briófitas são pequenas. Sabe aquela quando a gente vê assim numa pedra, tem uma pedra. Tem uma pedra aqui, aí tem é tipo uma grama que reveste a pedra. É tipo uma grama que reveste uma pedra. Uma grama assim bem curtinha mesmo, bem baixinha. Aquelas lá são as briófitas, certo? Então, ele surgiu pela primeira vez nas pteridófitas, que viveram no período paleozoico, certo? Garantindo-lhes aí maior adaptação ao meio terrestre, não é mesmo? Algumas plantas que apresentam sistemas vasculares são chamadas vasculares, lógico. E hoje compreendem os grupos das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Nós aí estudamos, né, esses três tipos aí, né, de grupos, né, de plantas. O sistema vascular é formado pelo floema e pelo xilema, certo? Tecidos responsáveis pelo transporte de matéria orgânica e de água e de sais minerais pela planta, certo? Respectivamente. Além das células especializadas para a condução, o sistema vascular costuma ter células de parênquima e esclerênquima associadas, o que torna mais complexo que os sistemas de revestimento e fundamental. Apenas as partes das plantas que possuem sistemas vasculares são consideradas órgãos verdadeiros, certo? Então aqui, olha aqui na figura, olha aqui, ó, células aqui, ó, a primeira estrutura, células do floema, né, aqui do floema, fibras de esclerênquima, né, que aqui é a vermelha, certo? E aqui as células do xilema, né? O xilema são esses tracinhos assim, ó, na horizontal, certo? Então, mas o que é esse floema e o que é esse xilema, certo? O floema é um tecido formado por células vivas e alongadas, certo? Que se dispõe compondo aí longos canais através dos quais ocorre o transporte da seiva orgânica, certo? Então, as células formadas dos vasos mantêm aí, né, o citoplasma, né, bonitinho, né? Mas geralmente
perdem o núcleo, certo? E a floema, ela possui aí a sua seiva, ela é constituída de matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica, ela é produzida aí pela fotossíntese, certo? Então, ó, elas são chamadas elementos de tubo crivado, pois apresentam poros ou crivos nas paredes celulares, certo? Que permitem a passagem aí da seiva orgânica de uma célula para outra, certo? Então, olha aqui, ó. Então, aqui a estrutura do xilema, ó, célula companheira aqui, né? Aqui é a placa crivada e o tubo crivado ou placa crivada, que é esses pontinhos aqui, ó, esses quadradinhos, certo? Aí esses quadradinhos aqui, ó, tem toda essa estrutura aqui, ó. Esses quadradinhos aqui é a placa crivada. Aí eles aumentaram aqui. Olha só como é a estrutura da placa crivada. Ela é bem complexazinha, não é mesmo? Xilema. O que são os xilemas, né? O xilema é um tecido, né, responsável pelo transporte justamente da seiva mineral. Isto é, de água e sais minerais absorvidos pelas raízes das plantas, aí que vai até as folhas, certo? As células que constituem o xilema apresentam em suas paredes um espessamento, né, de lignina que torna o tecido muito resistente, né? As principais células do xilema são os elementos de vaso, células mortas, ocas e perfuradas nas extremidades que se unem formando aí longos canais, certo? Então, quando a gente observa aqui, ó, tem 4 tipos aqui, ó, de xilema, o xilema anelado, olha só como ele é, tem uns anéis, tem o espiralado, que é em forma de espiral, tem o reticulado, né, que são retículos assim, que se unem assim, e tem os pontuados, né, que são cheios assim de buraquinhos, cheios de poros, certo? Correto? Então, ó, temos também aqui, ó, os tecidos meristemáticos, né? Então, os tecidos, né, todos os tecidos estudados, né, que a gente viu até agora, né, são derivados de tecidos meristemáticos, né, compostos de células indiferenciadas com alta capacidade de multiplicação e diferenciação. À medida que as células meristemáticas se dividem, algumas começam a se diferenciar e originar os tecidos adultos, que formam os sistemas de revestimento fundamental e vascular e permitem o crescimento e comprimento e espessura das plantas, certo? Os tecidos meristemáticos presentes desde o embrião das plantas são chamados meristemas primários, enquanto aqueles formados depois, né, da fase adulta são denominados meristemas secundários, certo? Então, ó, no meristema primário, olha só como é a estrutura. Tem as células indiferenciadas aqui, protoderme, né, meristema fundamental e o procâmbio, né? Olha só como é a estrutura. E quando eles são novinhos, né? Quando eles são adultos, né? Eles são classificados como meristemas secundários, né? Olha só como eles já são. Aqui, ó. Já são os meristemas secundários, já é, ó. Justamente aqui, ó, a madeira já desenvolvida, certo? Onde tem, ó, o falogênio, né? Que é essa parte azul escura, verde escura, desculpa, tem o suber, né, aqui em cima, e tem o feloderme, né, aqui com as suas células, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, bem teórica, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer atividade da página 14 e da página 15 dessa apostila, certo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!